Havendo número regimental, declara aberta a primeira reunião da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, conjunta com a primeira reunião da Subcomissão Temporária sobre Doenças Raras, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião atende os requerimentos números 72 e 97 de 2019 desta CAS, Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a debater questões relacionadas à síndrome de Tourette. Dando início à reunião, eu gostaria de apresentar os convidados para esta audiência pública. À minha direita, Aníbal Moreira Júnior, membro da Comissão das Pessoas com Síndrome de Tourette. Também à direita, Ana Gabriela Rounier, médica especialista na Síndrome de Tourette. Larissa Miranda, que está aqui na minha esquerda, no meio, Larissa Miranda, presidente da Associação Solidária do Toque e Síndrome de Tourette. Alexandre Cardoso, aqui à minha esquerda, portador da Síndrome de Tourette. Regina Aparecida da Silva Morim, na minha extrema direita, que bom, portadora da Síndrome de Tourette. E Jaqueline Silva Misael, servidora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Eu quero dizer a vocês, que estão participando dessa mesa, que sejam bem-vindos, bem-vindas, que essa audiência sirva como uma iniciativa importante para debater encaminhamentos, atendimento, diagnósticos, a celebração, inclusive, de um dia especial para a conscientização da Síndrome de Tourette, e que todos os desafios que vocês enfrentam nesta área sejam colocados para que a Comissão de Assuntos Sociais e as subcomissões de doenças raras e pessoas com deficiência possamos agir em função daquilo que for colocado nesta audiência pública. Gostaria de combinar com vocês um tempo para a fala. Se já não tiver sido combinado, uns 10 minutos, está bom? A gente dá uma prorrogação, caso seja necessário, mas em torno disso, estaria bem? Uhum. Tranquilo? Eu preciso de um pouco mais, que eu vou falar da parte médica. Isso. Das medicações. Então, na parte médica, até a gente pode destinar um tempo um pouco maior. Podemos seguir a mesma ordem que eu mencionei agora há pouco? Pode. Posso? Pode. Tudo bem? Então, tá bom. Então, eu quero, além disso, dizer que essa audiência pública contará com serviços de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800 61 22 11 e Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/cidadania, tudo junto, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Inclusive, estimulamos bastante para que as pessoas façam comentários, façam perguntas, que serão endereçados, todos eles, perguntas e comentários para os expositores. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra ao Aníbal Moreira Júnior, membro da Comissão das Pessoas com Síndrome de Tourette. Alô, muito obrigado, senador. Nós, no início do ano, nós
criamos uma comissão representativa dos portadores da síndrome de Tourette para poder tentar atingir alguns objetivos de melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu tenho que deixar alguns agradecimentos, porque são muitos, e eu não posso deixar de fazê-lo, né? Eu queria agradecer especialmente ao senador Flávio Arnes e a magnífica equipe que nos atendeu, senador. Desde o primeiro momento, foi um parlamentar que abriu as portas para essa discussão desse tema tão importante e tão negligenciado. Então, senador, na sua pessoa, eu agradeço a toda a sua equipe pelo apoio que tem nos dado, o Ivanilde, o Aires e toda a sua equipe, o Flávio, sem querer esquecer de ninguém, mas todos eles. E também gostaria de cumprimentar na sua pessoa os demais senadores que são membros da casa e estão envolvidos nessa discussão desses problemas sociais que tanto afetam a nossa sociedade. Também eu preciso agradecer ao reitor da Universidade Federal de Lavras, que é o professor José Roberto Soares Escofro, que teve importante participação na minha presença aqui. Além dele, a doutora Josiana Muniz de Paiva, que também é da reitoria da Universidade Federal de Lavras, que está sempre comigo, sempre me dando apoio, não só aqui no nível nacional, mas também no nível local, e sempre me acompanhando nessa tarefa de divulgar a síndrome de Tourette e buscar a melhoria da qualidade de vida dos portadores. Além também do Dr. Thales Augusto Bassante, que é chefe do Departamento de Ciências da Saúde na UFLA, e vocês vão entender que nós estamos com alguns projetos na área de síndrome de Tourette muito importantes na UFLA, graças ao apoio dessas 3 pessoas. Também gostaria de agradecer aos demais presentes e palestrantes que estão aqui na nossa mesa e presentes na nossa comissão, porque vocês é que viabilizaram todo esse trabalho. Eu, sozinho, não teria conseguido mobilizar o Brasil inteiro como o nosso grupo, na forma da comissão representativa, conseguiu mobilizar. Muito obrigado, senador. Sem o senhor, nada disso estaria acontecendo. Essa são os membros da nossa comissão representativa. Essa comissão ela está sempre crescendo, está sempre entrando gente nova. Aí nós temos algumas pessoas que são portadores da síndrome, outras pessoas que são advogados, outros que são pais e advogados, né? E temos também o apoio da doutora Ana Rune, que vem ao meu lado aqui, que tem dado todo o apoio técnico para essa comissão também, e a Associação Solidária Toque ST, representada aqui pela Larissa Miranda, que também tem nos orientado muito, inclusive produzindo muito conteúdo para escolas e para terapia das pessoas que têm Tourette. O que nós buscamos, senador? Nós buscamos melhorar a vida das pessoas portadoras de síndrome de Tourette, que é uma causa justa e humana. Nós precisamos que essa síndrome seja mais divulgada e conhecida no Brasil, porque os nossos portadores têm uma prevalência bastante significativa. Existem várias estimativas que variam de 1% a 2,9% da população, e são pessoas que estão sendo vítimas de bullying, vítimas de maltratos, vítimas da ignorância sobre o tema, a síndrome de Tourette. Qual a dificuldade que essas pessoas vivem? Eu costumo dizer que, se a vida é um oceano que a gente tem que atravessar, os portadores de Tourette têm que fazer essa travessia a nado com peso nas costas. É muito mais difícil para eles. Nós também buscamos, senador, o reconhecimento dos direitos que os portadores de síndrome de Tourette têm e são negligenciados pelo Estado e pela sociedade também, o direito, o respeito. Num país onde se prega o Estado liberal, o que importa, na verdade, são as pessoas, não são as empresas, os bancos, não são os laboratórios, não são... essas entidades elas têm condição de se sustentar e criar a sua própria riqueza, mas as pessoas não têm essa possibilidade. Tem muita dificuldade para conseguir as coisas no Brasil, e abandonados ainda é muito pior. Essa definição eu vou deixar para a doutora Ana Rune fazer. Esse vídeo também não vou passar, porque a doutora Runi tem outros casos para apresentar.
A síndrome de Tourette, ela é como se fosse um iceberg. Você tem a parte de cima, que são as coisas que você consegue observar visualmente, que são os tiques motores e os tiques vocais, mas ela vem associada a várias outras comorbidades, como déficit de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo, sintomas obsessivo-compulsivos, muita ansiedade, depressão, fobia social, tudo isso vem associado ao paciente. Normalmente, as pessoas não sabem o que acontece dentro da família que tem um portador de síndrome de Tourette, porque a família é o alicerce para essas pessoas, e sem eles realmente não seria possível. Sem a família dando suporte, não seria possível suportar essa dificuldade toda. E nós vemos que existem portadores que são completamente negligenciados, inclusive na própria família. Nós temos aí uma estatística do CDC, dos Estados Unidos, em que diz que 86% dos portadores de síndrome de Tourette possuem algum problema mental, comportamental ou de desenvolvimento. 63% possuem transtorno de déficit de atenção. 49% dos portadores, ansiedade. E 1/3 dos portadores possuem transtorno obsessivo-compulsivo. Nosso trabalho da comissão é atuar na área legislativa, na área médica, educacional, na área de conscientização, na área de assistência social e junto ao Poder Executivo, que é muito difícil chegar no Poder Executivo. Se a gente não tiver um apoio parlamentar, é muito difícil conseguir algum avanço nessa área. Na área legislativa, senador, nossa busca é fazer uma alteração no artigo 2º da Lei 13.146, de 2015, uma lei que o senhor já conhece bem, porque o senhor acabou de relatar um projeto para alterar esse parágrafo 2º, colocando aí onde está escrito motor e fônica, a palavra comunicação para atender aos gagos, né? E por que nós estamos fazendo isso? A tabela de classificação internacional de funcionalidades e incapacidades, que é da OMS, ela já inclui todos os sintomas de síndrome de Tourette que nós temos aqui, todos os tiques vocálicos, os tiques motores, a ecolalia, a coprolalia, está tudo definido nessa tabela. E nesses itens, no capítulo 7 dessa tabela, nós temos todas as definições da síndrome de Tourette, que na tabela da Organização Mundial de Saúde, que enquadra as deficiências físicas. Então, a síndrome de Tourette, por estar nessa tabela reconhecida mundialmente, ela ainda está fora da proteção da nossa legislação. A gente acredita que, colocando 2 palavras nesse artigo, a gente pode incluir todos os portadores de Tourette nas proteções que os deficientes físicos já possuem no Brasil. Então, o artigo, senador, ficaria redigido da seguinte forma: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, e aí as novas palavras, motora e fônica, ou sensorial, que já é antiga, né? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, a gente conseguiria ter cotas nas empresas, a gente poderia ter uma proteção na educação, né? Atendimento personalizado na educação, garantia desse atendimento. A gente poderia ter vagas para servidores públicos em concursos públicos reservadas. E hoje, senador, o paciente de Tourette não é visto como deficiente físico. Então, se ele participar de um concurso, ele vai concorrer contra todo mundo, e não somente contra os que têm deficiência. Eles não são reconhecidos hoje como deficiência na nossa legislação e na nossa infrarregulamentação. Também nós procuramos o reconhecimento do direito à aposentadoria. Eu não vou me alongar muito nesse tempo, porque a reforma da Previdência está em discussão aqui no Senado, e isso daí é um tema que vai gastar muito tempo, e ele está sendo devidamente discutido aí. O que for para os deficientes físicos tem que ser aplicado também aos portadores de síndrome de Tourette. Esse é a nossa luta também. Também nós buscamos criar o mês e o dia de conscientização sobre a síndrome de Tourette no Brasil. No mundo inteiro, o Dia Internacional é o dia 7 de junho. E do dia 15 de maio ao dia 15 de junho é o mês internacional de conscientização da síndrome de Tourette. Nós queremos, senador, com seu apoio, apresentar um projeto de lei para poder fazer essa criação desse mesmo dia de consciência da síndrome de Tourette no Brasil. Por que isso? Porque isso traria
daria a possibilidade da gente começar a criar políticas públicas a nível nacional para os portadores de síndrome de Tourette, ou seja, um atendimento especificado. E também ajudaria muito na divulgação dessa síndrome, né? Assim como a síndrome de Down, o autismo, ganhar uma relevância muito mais importante na nossa sociedade, muito mais reconhecimento, muito mais paciência, a síndrome de Tourette também precisa de receber esse tratamento. E com esse dia e o mês da consciência, a gente vai conseguir isso. As cidades de Recife e Lavras já aprovaram leis nas suas câmaras municipais. Estão aguardando agora a sanção dos prefeitos. São as primeiras cidades no Brasil a instituir o Dia Municipal da Síndrome de Tourette em 7 de junho, que é o Dia Internacional da Síndrome de Tourette. Também nós buscamos, senador, reconhecer a síndrome de Tourette como doença rara. Por que eu digo que é doença rara? Porque ninguém pode provar o contrário. Nós não temos estudos, não temos estatísticas, não temos estudos epidemiológicos, não temos notificações de casos pelo Ministério da Saúde ou ao Ministério da Saúde, não temos nenhuma informação sobre os possíveis e os confirmados casos de síndrome de Tourette a nível nacional. Então, ninguém pode dizer para nós que nós temos 1%, 2%, ou se nós temos 65 portadores por 100 mil habitantes, que é o limite para doenças raras. Então, nós gostaríamos, senador, de trabalhar para reconhecer a síndrome de Tourette como doença rara. E aí sim fazer os estudos que nós precisamos. Também, senador, muito sério isso daí, garantia do fornecimento permanente de medicamentos pelo Ministério da Saúde. Nós não temos muitos medicamentos e, no caso da síndrome de Tourette, às vezes o medicamento serve para uma pessoa, mas não serve para outra. Acabou já? Nós precisamos de debater no âmbito nacional a síndrome de Tourette, precisamos de promover mais eventos e precisamos que o Ministério da Saúde, no cumprimento da sua missão, ele responda ao ofício, ele elabora políticas públicas para os portadores de síndrome de Tourette, garanta o atendimento multidisciplinar nos centros de apoio psicossocial e nos PSFs e começa a fazer estudos estatísticos e censitários para sabermos quantos pacientes de Tourette nós temos no Brasil. Também, isso eu não vou ter que pular, porque isso aí é uma mensagem sobre o ORAP. Nós temos o problema do ORAP, que é o melhor remédio para controle dos tiques, e que foi descontinuado pelo laboratório Janssen, não está sendo mais produzido no Brasil, não temos nenhum outro laboratório produzindo aqui, e o motivo foi um motivo comercial, foi um motivo de volume de vendas. Então, nós não aceitamos isso. A Anvisa não podia ter autorizado o encerramento dessa produção, e a gente pede, senador, que isso seja revisto, que talvez seja revogada a autorização para cancelamento da produção, mas nós precisamos sentar à mesa com o laboratório Janssen para poder voltar à produção do ORAP em escala comercial e, se possível, incluir ele nos remédios que são fornecidos pelo SUS. Nós precisamos de entrar na pesquisa científica também. O Ministério pode apoiar as universidades públicas brasileiras para desenvolver pesquisas sobre a causa, sobre os tratamentos, sobre os ambulatórios, sobre os marcadores biológicos que podem determinar a adequação de um remédio ou de outro. Nós temos em andamento a elaboração de um convênio entre a Universidade Federal de Lavras e a Universidade da Flórida para esse fim, inclusive com a possibilidade de fazermos um ambulatório aqui no Brasil, com a tecnologia estrangeira. Precisamos também que nos protocolos médicos se inclua na anamnese dos profissionais de pediatria, psiquiatria, neurologia e neuropediatria, a anamnese sobre a síndrome de Tourette, ou seja, quando você analisar um paciente, verificar se ele tem aqueles sinais. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu tenho que abrir mão. Também gostaria de pedir ao Conselho Federal de Medicina que se envolvesse mais no assunto da síndrome de Tourette e que pudesse divulgar mais nos seus simpósios, nos seus congressos, a síndrome de Tourette, para que os profissionais de medicina daquelas áreas que eu falei possam reconhecer um paciente. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço ao Aníbal Moreira Júnior. E esta apresentação já está disponível também para todos do Brasil, para nós também. Então, é claro que é importante estar documentado o que é necessário para a área, né? Porque isto será objeto depois de desdobramentos e discussões.
Passo, então, a palavra à médica especialista na síndrome de Tourette, que é a Ana Gabriela Rouni. Uni, obrigada. Como? Uni. Eu vou tentar acelerar, porque eu também tenho vários slides. Então, esse é o Gilles de la Tourette, que foi o neurologista francês que descreveu os 8 primeiros casos da síndrome no final do século XIX. A síndrome de Tourette está classificada no DSM-5, que é a classificação americana de doenças dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque é um problema do desenvolvimento do sistema neurológico. Esse é o primeiro artigo. A gente diagnostica a Tourette quando há presença de tiques motores e vocais por pelo menos 1 ano e que causem prejuízo nas atividades da vida cotidiana. Tiques são movimentos rápidos, súbitos, em geral incontroláveis ou controláveis por um pouco período de tempo e que causam estresse, interrompem a pessoa e eles podem ser simples ou complexos. Eu vou priorizar de mostrar. Como é que eu faço aqui para tocar o... Aí, foi. Então, isso aqui é um tique vocal. Acho que está sem som a apresentação. Seria bom colocar o som na apresentação, mas ele... mas não deu para ouvir, né? Está baixinho, mas... Pode começar de novo. Então, isso é um tique vocal, é um tique simples, porque ele parece tosse, mas isso pode ser fungar, pigarrear. E a gente tem os tiques complexos. Então, esse é um tique, esse é um vocal simples, mas em seguida vocês vão ver que ele tem problema com caminhar, tem várias contrações musculares no corpo inteiro. Esses casos que eu estou mostrando são pacientes do meu consultório que me deram autorização para poder mostrar aqui para vocês. E pode ser bastante grave ao ponto de atrapalhar até o caminhar, né, de um paciente. E tem pacientes que ficam totalmente incapacitados. E quando eles são extremamente graves e não respondem a nenhuma das terapêuticas disponíveis, a gente chama esses casos de refratários. Aqui a gente tem um tique vocal complexo. Boba Jane Caroline, chegou 1 milhão. Então, isso são todas palavras, frases que ele fala de maneira involuntária. Sem entender. Sem entender. Alguma coisa. E ele repete a frase, alguma coisa assim, alguma coisa assim, alguma coisa assim. 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 Então, isso numa sala de aula pode ser extremamente perturbador, né, para prejudicar o aprendizado tanto da própria pessoa como dos colegas que estão junto com ele. E esse caso, especificamente, foi um caso que não respondeu às medicações tradicionais, mas respondeu muito bem à cannabis medicinal. A síndrome de Tourette, ela é relativamente rara. Se você considera os casos mais leves que estão presentes na população sem diagnóstico, por exemplo, numa escola aleatória, você vai encontrar 1%. Se você vai para os ambulatórios especializados, você vai ter uma prevalência maior e os casos mais graves, refratários, são em torno de 1 a cada 4 ou 5 mil, ou até 1 para 10 mil, os casos mais graves. As comorbidades são frequentes, como a Aníbal já falou. Começa na infância, em geral aos 6, 7 anos de idade, mas pode acontecer já da criança no berço, né, com meses de idade já apresentar tiques. Costuma piorar na adolescência, 1/3 remite na idade adulta, 1/3 tem uma melhora parcial e 1/3 permanece com os sintomas na vida adulta. 1 para 10 mil são esses casos refratários. Existem várias teorias para explicar a sua origem, são genéticos, ambientais, estresse, tem teorias imunológicas, então existem vários tipos de Tourette com várias causas diferentes, por isso que o tratamento é único, individualizado, tem que ser avaliado caso a caso. Aqui são os gânglios da base, que são essas áreas do sistema nervoso central que controlam os movimentos. O apontador não está conseguindo mostrar muito bem.
E, em relação ao tratamento, a gente indica tratar aqueles tiques que são dolorosos, né, os que podem causar automutilação. Existem pacientes que têm tique, por exemplo, de enfiar o dedo no olho e acabam perdendo o olho, ficando cegos. Quando você tem interferência no aprendizado ou na concentração, quando você tem uma perturbação muito grande por conta de tiques vocais, quando os tiques são socialmente inaceitáveis, como a coprolalia ou a copropraxia, que é falar palavrões de maneira involuntária ou fazer gestos obscenos de maneira involuntária, e que são situações que levam à depressão do paciente, estigmatização por conta dos colegas e, muitas vezes, bullying. A psicoeducação é fundamental, a Larissa vai falar mais sobre isso. E, em relação ao tratamento farmacológico, ele é extremamente difícil, porque ele envolve todos os nossos sistemas de neurotransmissores, né, desde os mais conhecidos, como a adrenalina, a serotonina, a dopamina, mas também as vias do glutamato, do GABA, da histamina e o sistema endocannabinoide. Então, a gente tem no mercado uma série de medicações que podem ajudar no tratamento. Os mais eficazes são os antipsicóticos, que são os típicos e os atípicos, e existem também os depletores de dopamina, que a gente não tem no Brasil, como a tetrabenazina, a deutetrabenazina e a valbenazina. Entre os típicos, eles são os mais eficazes, mas, por outro lado, eles têm um risco de causar discinesia tardia em até 20% dos casos. Esse é um caso de discinesia tardia. As crianças são as mais vulneráveis, assim como os idosos, e é uma síndrome potencialmente irreversível. Então, uma parte da minha luta tem sido ensinar os médicos a tentar tratamentos alternativos para evitar dar antipsicótico para a criança, para evitar que ela depois tenha uma síndrome neurológica que é muito pior do que o tique em si. Os antipsicóticos típicos, então, que são os mais eficazes e são baratos, eles estão atualmente de difícil acesso. No SUS, a gente tem o Aldol, que pode ser encontrado em comprimidos e em gotas, mas, por exemplo, o Orap saiu do mercado, ele não estava no SUS, mas era uma medicação barata. A flufenazina, a gente tem o anatensol, mas que é muito difícil de achar, assim como a trifluoperazina, que é o estelazine. A sulpirida também saiu do SUS e é difícil de achar. A tiaprida saiu do mercado, a amisulprida é cara, o penfluridol, que era o Semap, saiu do mercado, o piportil saiu do mercado e o zuclopentixol não tem no SUS. Então, entre as medicações que são eficazes e baratas, só temos uma atualmente no SUS. Os antipsicóticos típicos que tem no SUS, mas não servem para Tourette, são a clorpromazina e a tioridazina, sendo que a tioridazina não tem no SUS. Entre os atípicos, que têm um perfil mais benéfico de efeitos colaterais, ou seja, menos prejudicial, embora eles causem maior risco de síndrome metabólica, que é aumento de peso, desenvolver diabetes, aumentar colesterol e tal, eles são preferíveis, mas eles são extremamente caros. Eles estão disponíveis no SUS apenas no alto custo e apenas para esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, se um paciente não responde ao Aldol e eu quero tentar, por exemplo, a olanzapina ou o aripiprazol, eu não posso, né? Porque, com o diagnóstico de Tourette, ele não tem direito a receber a medicação. E são medicações caras, então são de difícil acesso, apenas uma parcela da população tem condição de comprar esse tipo de medicação. Aqui a gente tem disponível a risperidona, que está no SUS, mas é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, dá ganho de peso, prejudica o raciocínio. Então, mais uma vez, os pacientes carentes do SUS têm acesso às piores opções de tratamento. O aripiprazol, que é uma medicação muito eficaz e que tem um bom perfil, ela não está disponível no SUS, ela já esteve no alto custo em São Paulo, mas agora ela também já saiu do alto custo. Tem outras medicações que mexem com outras vias de neurotransmissores, como o topiramato, mas o topiramato ele só se encontra no alto custo e só para epilepsia. E a gabapentina também só para epilepsia ou dor crônica e só no alto custo. Das que mexem com o sistema da noradrenalina, a gente tem a clonidina, que tem no SUS, mas se o paciente não tolera a clonidina por muita sonolência, a guanfacina, que seria uma boa opção,
não está disponível no Brasil. A empresa Shire, que agora é a Takeda, que a Takeda comprou a Shire, eles estão tentando há vários anos trazer a guanfacina, mas a Anvisa não tem liberado porque eles querem colocar a receita amarela, que é a mesma que se usa para a Ritalina, que são os estimulantes, mas a guanfacina, por ser um antihipertensivo, da mesma maneira que o atenolol, não deveria precisar de receita, né? O atenolol, o propranolol são de venda livre. Então, a guanfacina não deveria ser também regulada, porque ela não é um estimulante. Então, eles ficam nessa disputa de que tipo de receita vai ser usada e estamos já há 5 ou 6 anos nessa luta sem conseguir que a guanfacina chegue ao Brasil. A gente tem as medicações que atuam no sistema endocannabinoide, que são relegadas atualmente para os casos refratários, que são a cannabis medicinal. No Brasil, a gente tem o Mevatil, que está disponível nas farmácias, que é uma combinação de THC e CBD. A gente tem o canabidiol puro ou com pequenas doses de THC, que são os produtos importados, e temos os óleos artesanais da Abraça Esperança, que tem uma autorização judicial para cultivo, extração e comercialização. Esses produtos eles têm sido extremamente eficazes naqueles casos refratários e com muito menos efeitos colaterais do que todas as medicações que a gente tem em conjunto. A toxina botulínica é indicada também para tiques únicos e graves. O problema é que também é uma terapia muito cara, que dura pouco tempo, e é necessário um especialista que entenda muito bem de neuroanatomia para poder fazer as aplicações com segurança. Então, para resumir, a gente tem diversos problemas em relação ao tratamento da síndrome de Tourette. Então, um deles é que a Anvisa dificulta a liberação de determinadas medicações. O outro é o alto custo dos remédios, prejudicando a população carente. O tabelamento de preços, que faz com que a indústria não possa baixar o preço para facilitar a concorrência, e aí eles acabam saindo do mercado. As licitações das instituições que privilegiam o baixo custo em vez da qualidade das medicações. Então, temos muitas vezes medicações genéricas que são compradas pelo SUS, mas por serem de um laboratório de péssima qualidade, elas não funcionam, e aí você acaba ou desistindo da medicação ou tendo que usar doses muito altas. Há uma falha no sistema de controle dos genéricos. Os genéricos eles podem, dentro da lei, ter 20% de diferença em relação ao original. Isso leva a uma diferença significativa dos níveis plasmáticos da medicação. Então, a gente tem também dificuldade porque precisamos de doses maiores quando você tem uma diminuição na dose em comparação com o produto de referência. Os médicos têm falta de liberdade na prescrição de medicação, porque a gente tem que prescrever de acordo com o que está sendo liberado pelo governo. Então, eu não tenho liberdade de prescrever olanzapina para um paciente com Tourette, porque ele só é fornecido para um paciente bipolar ou com esquizofrenia. E as medicações de alto custo, elas têm regulações estaduais, então você vai ter uma política em cada estado, e aí você não tem uma padronização do tratamento para Tourette ao longo do Brasil. Cada estado vai funcionar de uma maneira. Isso aqui é um fluxograma mostrando como é que se faz o tratamento na Europa e nos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes nisso aqui. A estimulação cerebral profunda é uma cirurgia que é feita para casos refratários. Atualmente, a gente tem uma pesquisa em curso na USP, estamos operando pacientes com Tourette refratário. É implantado um eletrodo no cérebro e esse marca-passo que fica abaixo do tórax, ele emite ondas e regulam os movimentos. As psicoterapias eu vou deixar para a Larissa falar com mais propriedade. E, como mensagem final, queria deixar, então, que nós, médicos, quando fazemos o nosso juramento hipocrático, levamos em conta que o nosso papel é, primeiro, não fazer o mal, né? Sempre buscar o melhor, né, para o paciente. Então, para os casos que são leves, tentar evitar os antipsicóticos. Se a gente vai usar um antipsicótico, usar os atípicos e nas menores doses possíveis, e estabelecer sempre uma lista de prioridades em relação ao que deve ser tratado.
A gente tem que enfrentar uma questão moral que é muito grave, que a nossa conduta no SUS acaba sendo uma conduta totalmente diferente da conduta a ser feita no consultório, porque a gente não tem acesso a todas as possibilidades de tratamento. E falar também que a equipe de tratamento de uma criança, um adolescente com Tourette pode ser uma equipe extremamente dispendiosa. Muitas vezes você precisa, além do psiquiatra, do psicólogo, do psicomotricista, terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo. E no SUS a gente não tem como fornecer isso, não existem essas equipes formadas e é extremamente difícil, então, oferecer o tratamento integral para a população carente. Então, para concluir, a síndrome de Tourette é uma doença neuropsiquiátrica extremamente complexa, com sintomas motores e comportamentais, de etiologia ainda desconhecida. A fisiologia envolve vários circuitos de neurotransmissores. O tratamento eficaz depende da correta detecção desses mecanismos que são envolvidos, daí precisamos de pesquisas na área. Há muito desconhecimento e muito preconceito em relação a esses pacientes e eles têm muita dificuldade de acesso a tratamento. Esse é o meu livro, que eu deixo aí para vocês lembrarem a lembrança do livro. A associação, que a Larissa vai falar, queria agradecer a todos e espero que essa iniciativa faça com que a gente consiga estabelecer o Dia Nacional da Síndrome de Tourette e que inaugure uma nova era no estudo dessa síndrome e na facilitação de tratamento desses pacientes no Brasil. Muito obrigada. Quero agradecer à doutora Ana Gabriela, médica especialista na síndrome de Tourette. E, na sequência, eu passo a palavra a Larissa Miranda, né, que é presidente da Associação Solidária. Vamos colocar os óculos aqui, né? Presidente da Associação Solidária do Toque e Síndrome de Tourette. Oi, boa tarde. Para passar o vídeo aqui. In every school in America, there's probably at least one kid who has Tourette's syndrome. This is a program about what Tourette's is and what it's like to have it. Tourette's syndrome is a certain brain defect. It's a neurological problem that I was born with. That causes you to tick. Tics control our bodies. Kicking, like Blank coughing. twitching, like snapping all the time, and do a lot of things people wouldn't like. Not contagious. Metal. They come all the time. Coffee. It's there. Why do you have to make fun of it? They just think I'm real crazy. A person who has Tourette's isn't like a whole another person. Like I'm a regular kid. It feels weird because I'm in control of everything else. Why aren't I in control of that? Why can't I stop myself from doing that? Well, there it is. Try to hold back too much. You can't think of anything except holding them back, and you can't think of anything except doing them. I do that. Like I didn't mean to. I just feel kind of funny inside. I say why can't I stop doing this? Why can't I stop doing this? If my hand twitch was really bad, I just hold it down on a table and just take deep breaths or something and just try to make them stop. Tics it's like an itch. You have to scratch it. You just do it. It's controlling you, and you feel like you have to do it or else something's gonna happen. When I'm having a bad day and a lot of tics are coming out, I go really pretty much crazy. Okay, note for you. Before you go into school, you really need to tell people that you have Tourette's, or else it's going to be a big, big hard time for you. They called me a monster. I felt terrible. I felt like I was evil. There's a point in a friendship with someone with Tourette's where they ask, I've always wondered, can you stop it?
Can you, like, just stop? I had a tick, like a really loud screeching noise. All the kids would, like, tell me to stop and just keep staring at me. Stop it. And I would say, I can't. Stand up, dust yourself off, and say, you know what, this sucks, but I'm gonna have to deal with it, you know? Kids with Tourette syndrome are just like any other kid, just with a few disabilities. But overall, we're like you. Na verdade, eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que aí tem um pouco de vários tipos de caso de Tourette, tiques complexos, tiques vocálicos, tiques motores. E, assim, infelizmente, eu não consegui baixar o vídeo com a legenda, mas o que as crianças estão falando é das dificuldades que eles passam, das pessoas que pedem para que eles parem de fazer os tiques, do quanto algumas pessoas se incomodam com os tiques, tá? Eu vou passar rápido isso porque a doutora Ana já falou. 1% da população tem Tourette. Então, uma a cada 10 pessoas tem Tourette e existe uma incidência maior em meninos. A Tourette ela piora nos momentos de maior ansiedade e maior estresse. Os tiques simples, complexos, a doutora Ana já falou, os vocais, e também, eu acredito que no filme vocês puderam ver um pouquinho, existe um tique, que é a coprolalia, que é o uso de palavras involuntárias. Então, assim, e muitas vezes palavras com sentidos obscenos. Então, você imagina a pessoa ela começar a falar involuntariamente palavras, e, inclusive, palavras obscenas. Ou então, existem também... eu já atendi um pai que tinha um filho que fazia gestos obscenos. E aí ele relatou para mim que ele havia apanhado na rua, porque uma outra pessoa falou para ele assim, então, seu filho está me mostrando, fazendo gestos obscenos para mim. E aí ele falou, então, mas o meu filho tem Tourette. E aí o outro senhor falou para ele, que Tourette? O seu filho é mal educado. E aí ele partiu para cima do pai do menino. Existe a ecolalia também, que é quando a pessoa com Tourette ela repete a última palavra que ela ou a outra pessoa com quem ela está conversando falou, ou repete a frase dela ou da outra pessoa com quem ela está conversando. Hoje eu presido a ASTOC, que foi fundada em 96 por 4 mães com filhos com TOC e síndrome de Tourette. O objetivo da ASTOC ela foi fundada para difundir informação. Então, essas mães se deram conta que não tinha informação sobre TOC e Tourette. E aí elas resolveram se unir, fundar a ASTOC, para promover encontros educacionais, para difundir informação, para que as pessoas tivessem acesso ao que é o Tourette, às formas de tratamento de Tourette. Em 2014, tornou-se a ASTOC ST e eu passei a dirigir a ASTOC. Hoje, na ASTOC, nós temos 7 grupos de apoio, tanto para as pessoas com TOC e Tourette, como para os seus familiares. Também promovemos 2 vezes por ano encontros educacionais, respondemos e-mails e WhatsApp de todo o Brasil, e a gente faz uma coisa que, para mim, é a mais interessante de tudo, que é a entrevista de orientação e triagem, que é aí onde eu recebo estas mães com os seus filhos com Tourette. E é onde a gente vê o quanto falta informação sobre síndrome de Tourette. Não existe informação sobre Tourette no SUS, nas escolas. As crianças sofrem muito preconceito. Nessas entrevistas, a gente acolhe, orienta, passa uma psicoeducação. E uma coisa também que é muito interessante é que essas crianças chegam para a gente com um sentimento de ser único. O que eles falam, o que eles relatam é assim: eu nunca vi ninguém fazendo tiques como eu, ou eu nunca vi ninguém parecido como eu. E lá na ASTOC, eles têm a oportunidade de pertencer a um grupo onde existem outras pessoas com o mesmo problema que você.
e isso é fantástico para quem... O Alexandre vai falar um pouquinho mais, a Regina vai falar um pouquinho mais, mas poder estar com outras pessoas com o mesmo problema que eu é muito bom. As crianças com síndrome de Tourette, principalmente crianças, tá? Porque adultos também, mas as crianças com síndrome de Tourette geralmente sofrem bullying. Bullying são todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas. A autoestima das crianças ela é formada no ambiente em que ela vive. E o ambiente principal da criança é o ambiente familiar e o ambiente escolar. A importância da escola e do ambiente familiar para a criança é muito importante. E hoje, o que é muito comum a gente perceber lá na STOC é que, assim, as escolas não estão preparadas para receber essas crianças com síndrome de Tourette. Então, assim, uma criança com síndrome de Tourette, ela precisa atenção especial. Ela precisa que o professor conscientize toda a classe do que ela tem, por que ela emite esses sons. Ela precisa de cuidados especiais para fazer prova. Muitas dessas crianças não conseguem fazer prova junto com a turma, até porque ela pode atrapalhar a turma com os tiques, ou ela, muitas vezes, não consegue terminar em tempo hábil. Então, assim, é preciso dar mais tempo para essa criança. Muitas vezes, essa criança, devido aos tiques, ela não consegue copiar a lição. Então, também a gente sugere aos professores que eles permitam que esses alunos gravem a aula, ou que eles tenham um ajudante, ou que a escola forneça esse ajudante, ou alguém da família, para que copie a lição para essas crianças, pela dificuldade de copiar. Outra coisa que a gente também frisa para os professores é... algumas crianças com síndrome de Tourette, elas conseguem suprimir os tiques por algum tempo. Só que, em algum momento, ela vai precisar sair da sala para colocar todos esses tiques para fora. Então, que a criança tenha um acordo com esse professor para que ela tenha um lugar, seja na sala da coordenação ou uma sala especial, para que, quando ela precise sair para fazer os tiques, ela saia sem alarde. Então, assim, é muito importante a informação. Infelizmente, por falta de informação, as pessoas com Tourette sofrem discriminação, inclusive dentro de casa. É comum também a gente atender lá na STOC familiares que relatam para a gente: várias vezes eu já pedi para o meu filho parar, ele fica fazendo esses barulhos o tempo inteiro em casa. E, assim, cabe a nós, psicólogas, que conhecemos o assunto, orientar: olha, ele não faz os tiques porque ele quer. Os tiques são involuntários. Ele não consegue não fazer. E quanto mais você pedir para ele parar, mais ele vai fazer. Mais ansioso ele vai ficar e mais ele vai fazer os tiques. Em muitos colégios, os professores... Eu acredito que a maioria dos colégios, os professores, coordenadores, não conhecem a síndrome de Tourette. Então, assim... Eu venho aqui hoje pedir, eu gostaria muito que, assim, de solicitar a emissão de cartilhas informativas com o intuito de esclarecer e informar professores e coordenadores sobre a síndrome de Tourette, sobre como conduzir um aluno com síndrome de Tourette na escola. É muito importante. A gente tem o Alexandre e a Regina aqui que vão falar um pouquinho da experiência deles, e é terrível o quanto estas crianças com Tourette sofrem preconceito na escola. Eu já atendi um menininho que foi convidado a se retirar da escola porque ele fazia tiques. Saúde pública. Outro problema que a gente encontra lá na STOC. Como eu falei, a gente responde e-mail, WhatsApp do Brasil inteiro. E é muito frequente chegarem mães, famílias para a gente dizendo que não encontram profissionais especializados em saúde, especializados em Tourette. É muito difícil mesmo. E eu sempre costumo dizer que, assim, se você quer um tratamento de ponta excelente, você tem que ir para São Paulo. Isso é muito triste, porque poucas cidades têm profissionais da saúde que conhecem
a síndrome de Tourette. Então, assim, se a gente pudesse também proporcionar, pelo menos para a rede pública, cartilhas com informativos, explicando o que é a Tourette, por que acontece, formas de tratamento, maior disponibilidade e diversidade de medicação nos postos de saúde, talvez um maior acesso a tratamentos psicológicos. A psicologia ela pode ajudar a gente, quando atende uma criança com síndrome de Tourette, a gente tenta entender quais são os motivos que o deixam ansioso, quando ele tem maior frequência de tiques e menor frequência e por que isso ocorre, e também a gente tenta ensiná-lo a colocar comportamentos concorrentes no lugar do tique. Então, por exemplo, se ele faz um tique de jogar o braço para o lado, algumas pessoas com síndrome de Tourette, eles sentem esquentar, uma quentura antes de emitir o tique. Então, a gente consegue, em alguns momentos, colocar... Então, se você vai esticar o braço e você percebe, você tenta parar no meio e coloca no bolso, ir colocando comportamentos que concorrem ao tique. Outra coisa que também é muito interessante seria um projeto para incluir pessoas com síndrome de Tourette no mercado de trabalho, porque também é muito complicado. Eu tenho uma paciente que tem Tourette, ela trabalha numa empresa grande, ela hoje está num cargo bom e ela tem diversos apelidos por emitir os tiques, tanto vocálicos quanto motores. Solicitamos também uma data ou uma semana de conscientização da síndrome de Tourette para que a gente consiga divulgar informação, para que as pessoas da área de saúde, eu vou bater muito nisso, da área da saúde e as escolas tenham informação sobre a síndrome de Tourette. Acontece de crianças não quererem frequentar a escola por estar sofrendo bullying por ter tique, e isso é muito triste. Nós, da ASTOC, como eu falei, as crianças chegam lá para a gente, na primeira entrevista de orientação e triagem, são só as psicólogas. E é muito comum as crianças chegarem com os pais e se frustrarem, porque elas acham que lá elas vão encontrar um monte de outras crianças com Tourette. E a gente fala, não, elas não estão aqui. Tem um dia específico onde você vai ter essas dinâmicas para encontrar outras crianças. A gente já está no 3º encontro de vivências e confraternização de jovens com tiques e síndrome de Tourette, e, desde então, tem sido um sucesso. E, todo mês, nós também temos grupos de apoio para pessoas com Tourette. Segue o link o site da ASTOC. No ícone de Tourette, a gente tem... rolando até lá embaixo, tem o guia do professor, com todas as informações como proceder com um aluno com síndrome de Tourette. Tem o meu e-mail também, para se alguém quiser escrever para mim. Obrigada. Agradeço também, Larissa, e quero dizer das boas explicações que estão sendo dadas, isso para sensibilizar e conscientizar aqui o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, a sociedade que nos acompanha pelos meios de comunicação. Vamos dizer, é impressionante mesmo, né? Quem não está assim no dia a dia, no cotidiano, se impressiona muito, né, com a descrição que está sendo feita, né? E que exige, obviamente, se impressiona muito, mas isso exige atitudes na área da saúde, da educação, do trabalho, da legislação, como vem sendo sugerido. Eu, antes de passar a palavra ao Alexandre, só quero dizer que a Yasmin da Silva, de Pernambuco, já mandou também uma mensagem: qual é o plano para facilitar o convívio social da pessoa que possui a síndrome de Tourette, que é o que está sendo falado, né? Há meios de prevenção e o impacto econômico, que também em si foi abordado. O Lázaro Gomes, do Espírito Santo, quais as medidas atuais dos governos nesse quesito? A gente estimula que mais pessoas também possam mandar as observações.
Passo a palavra, então, ao nosso amigo Alexandre Cardoso, com quem a gente já conversou várias vezes aqui no Senado também. Com a palavra, Alexandre. Então tá, gente. Boa tarde, senhor presidente, todos aqui presentes, a comissão representativa, todos os parlamentares. E eu estou aqui em nome de todos os portadores e também de todas as famílias que sofrem desse mal tão sério e precisa realmente de muita atenção do governo e das escolas, como a nossa amiga falou. Então, meu nome é Alexandre Cardoso, tenho 38 anos, sou divorciado, tenho uma filha de 7 anos de idade. Hoje, eu sou estudante de psicopedagogia lá na minha cidade. Por que eu escolhi esse curso? Porque lá na minha infância, quando eu comecei os tics, os sintomas, não tive professor, não tive orientador, não tive gente que fosse profissional na área, que me ajudasse a controlar as minhas emoções na escola e em casa. Então, hoje, o meu papel como estudante de psicoeducação e também futuramente atuar nessa área é justamente fazer aquilo que eu não tive no passado. Eu quero ser esse apoio para jovens e crianças que hoje iniciam com Tourette, né, os tics, e não tem esse apoio nas escolas. Então, é muito sério, e eu quero muito deixar aqui claro que o governo, as escolas, precisam realmente saber o que é a síndrome de Tourette. O governo precisa investir dinheiro, investir também ações públicas. As escolas precisam realmente entender como agir diante de uma criança com síndrome de Tourette. A Larissa falou muito bem, lá na STOC, lá no final do site, lá tem o guia para professores. É importante nós, educadores, realmente ler esse tema, né? Então, os meus tics começaram com 8 anos de idade. Começou com piscar de olhos, né, a face, abrir boca, levantar os ombros. Começou também a minha gagueira. Então, hoje vocês vão ver eu um pouco gago também, né, devido talvez a um pouco de nervosismo normal, né? Então, e junto com os tics motores e vocais, também começaram o toque, né, o toque e o déficit de atenção com hiperatividade. Eu lembro que lá na minha infância, quando eu estava no meu 2º, 3º, 4º ano do ensino fundamental, os meus pais pediram para uma tia minha ir na escola, ficar me vigiando se eu fazia ou não bagunça, se eu era hiperativo, se eu incomodava os colegas de escola, né? Então, as próprias professoras, que eu lembro até hoje, todas elas me cobravam muito, ficava de castigo, realmente de castigo no canto, né, aquele canto da parede, tudo, ficava ali meia hora, só porque incomodava os colegas, né, tudo isso aconteceu comigo no passado, né? E em casa também fui castigado pelo pai, pela mãe. Por quê? Porque não havia conscientização, não havia conhecimento sobre o caso em casa, na escola. Então, hoje o que eu digo? Eu não condeno os meus professores, não condeno os meus pais, porque não havia conhecimento. Eu jamais posso condenar alguém por fazer algo que não sabe que é errado, né? Então, isso é justo. Então, eu fui muito discriminado na família, na escola, no trabalho. Eu comecei os tics ali, comecei o tratamento mesmo aos 14 anos. Aonde eu cheguei em casa de um curso chorando, realmente chorando muito, e os meus pais viram que aquilo que eu tinha é algo sério, não era nada de cacuetes normais, ou que era vergonhoso, ou que era coisa da minha cabeça. Muitos pais acham que os filhos têm coisa da cabeça, que inventaram coisa. Não é isso, não. Realmente é uma doença. É uma doença que agrava com o passar do tempo. Então, houve assim, muita discriminação toda a minha vida. Aos 14 anos, comecei o tratamento, comecei com o Tofranil, depois passei para o haloperidol, e aí foi outros medicamentos, até eu chegar no ORAP, né? Eu fui um dos usuários do ORAP. Gente, eu usei por 15 anos o ORAP, 15 anos. O meu primeiro médico que me orientou a usar o ORAP foi assim, bem verdadeiro. Ele falou assim, ó, esse vai funcionar. E realmente funcionou. Tomei o ORAP com a fluoxetina na época, depois, futuramente, troquei
pelo escitalopram. Então, o ORAP, o ano passado, né, como sabemos, foi descontinuado pelo laboratório. E, assim, o ano passado, até este ano ainda, em fevereiro, janeiro, dezembro, eu passei muito aflito, fiquei muito aflito e desesperado. Por que o medicamento que é tão bom para mim, faz bem para a saúde, faz eu viver bem, né, foi cancelado? Por quê? Não há motivo. Então, eu cheguei na consulta com o doutor, lá, o meu psiquiatra, e disse assim, doutor, não pode isso. Como que eu vou ver esse ORAP? Né? Então, eu tive que cortar bruscamente o ORAP, cortar, assim, questão de 2, 3 dias, acabou a caixa e tive que já tocar para o outro. Né? Então, ele me receitou o risperidona, e esse risperidona, em mim, me levou para o hospital. Gente, é sério, me levou para o hospital. Eu fiquei com uma sensação de nódulo na garganta, que está descrito na bula, acontece isso mesmo. Fiquei com falta de ar, muita falta de ar. Eu fui para o hospital, aí, no outro dia seguinte, eu fui encaminhado novamente, uma consulta, consegui, graças a Deus, uma consulta de emergência com o meu psiquiatra. Ele falou assim, não, então agora você vai tomar o aripiprazol. E umas 3, 4 caixas ele me deu de graça, ele tinha lá no consultório dele. Hoje eu tenho que comprar com o meu dinheiro. E é caro, é muito caro. Então, o ORAP, para mim, faz muita falta mesmo. Se hoje o laboratório, graças a Deus, tomara que consiga, que tenha essa visão de voltar para o mercado, eu vou voltar a tomar ORAP, porque faz muito bem, e muitos portadores que eu conheço do Brasil inteiro usam ORAP. O próprio meu psiquiatra diz para mim que só ele tratava 4, 5 pacientes com ORAP. Então, é muito, muito sério mesmo. Aí eu pergunto assim, quantos pais hoje agem de a mesma maneira que meus pais agiam, de cobrar o filho pelos tiques que estão fazendo, que não é culpa do filho, não é culpa é culpa da doença. Então, é muito importante essa conscientização. Nós estamos aí brigando pelo o Dia Nacional, né, dia 7 de junho. Então, é importantíssimo, porque esse dia vai ser de referência nacional, como é referência mundial também. Lá em Santa Catarina, eu já conversei com o deputado estadual lá, na LESC, e já está sendo providenciado o dia também e o mês em Santa Catarina. Na minha cidade, em Joinville, eu também fui na Câmara de Vereadores, já está sendo criado também o projeto e já está em tramitação. Então, é importante que esse dia seja realmente aprovado. Realmente é muito importante, gente. Outra coisa, quantos professores castigam os seus alunos por simples fato do aluno fazer barulho na sala? É um barulho vocal, é involuntário, não é culpa do aluno. Aquilo que a Elissa falou, é preciso que o professor saiba o que o aluno tem e encaminhe ele para uma sala especial, às vezes um atendimento especial com um psicopedagogo, e aí vai, um atendimento realmente de qualidade para aquele paciente, para aquela criança. É importante, eu não tive isso, e agora, daqui para frente, eu vou começar a fazer isso com o psicopedagogo. Então, na minha cidade, hoje, eu já criei um grupo no WhatsApp de portadores do Estado. Então, eu estou, assim, movimentando os portadores do meu Estado para a gente estar trabalhando nisso também nas escolas. Eu, pessoalmente, fui para a LESC conversar com a Secretaria de Educação do Estado. Eu pedi autorização pessoalmente, junto com o deputado, para a Secretaria de Educação, e eu fui autorizado por ela a ir nas escolas falar sobre o tema. Então, eu estou realmente indo e fazendo a minha parte. Tá? Outra coisa, aqui já falei, beleza, tudo bem. Eu tenho hoje tiques no pescoço também, né? Tanto tique vocal, a gagueira, tiques no pescoço, que é contrair musculatura, tem no ombro, abdômen, joelho. Já fiz tratamento para o joelho por causa das dores, já fiz tratamento para o ombro por causa das dores. Hoje eu estou com 2 hérnias de disco na minha cervical, que as dores são diárias, não para a dor. Então, eu estou aí em processo de ficar pelo INSS, fora do trabalho, né, normal, por causa das dores. E o que acontece?
Os tiques faz doer o pescoço, uma dor crônica, realmente crônica. A dor e a ansiedade faz aumentar os tiques. Então, é um ciclo de dor que não para. Realmente não para. E agora estou assim, semana que vem vou para o neurologista para ver o que pode fazer em cima dessa dor. Então, gente, é preciso que o governo e todo o poder público se conscientize com a gente. Tá? Eu, como portador, peço humildemente mesmo. Eu me sinto, às vezes, excluído um pouco da sociedade, porque, às vezes, lá na minha cidade, eu não consigo participar, talvez, de um cinema ou ir numa escola. Na minha escola mesmo, quando eu faço prova escrita, né, discursiva ali, né? Eu tenho letra, aquela dificuldade de escrever, a disgrafia também tenho, né? Um pouco de dificuldade. Então, às vezes, eu posso ser prejudicado na escola por causa disso. Mas tem crianças também nas escolas públicas que também têm o mesmo problema, que não têm esse auxílio dos professores, né? Então, já falei sobre essa questão, e agora eu vou resumir, terminar aqui a minha fala dizendo o seguinte: nós estamos aqui como portadores, né? Portadores, profissionais de saúde, psicólogas. Então, nós precisamos nos unir. Governo federal, municipal, estadual, associações. Eu, como portador, também estou junto com isso, porque existem famílias de renda baixa. Existe família com dificuldade de até mesmo conseguir a própria alimentação diária e que tem portadores nessa família. Eu conheço um jovem daqui de Brasília que, desde os 12 anos de idade, 12 anos, não frequenta a escola, porque lá, com 12 anos, esse foi o bullying. Só um bullying. E saiu do contexto social. Hoje, ele vive dentro de casa. Eu estive, o ano passado, em maio, visitando ele. Ele foi me receber na porta da casa dele. Só que, quando eu fui me despedir, esse jovem não foi no portão, porque não vai nem no portão de medo. Aquela fobia tão forte que ele tem, não vai nem no portão porque tem medo que alguém veja ele com tique. Então, isso é muito grave, gente. É muito grave mesmo. Não podemos aceitar que uma sociedade tenha esse poder de oprimir as pessoas. Temos que ter realmente liberdade de nós, portadores, sermos dignos. Dignidade de viver na escola, dignidade de participar de um concurso, dignidade de fazer uma faculdade, de pegar um emprego, né? Tem portadores no Brasil que não conseguem emprego. Eu, graças a Deus, trabalho há 20 anos numa empresa pública, particular, na verdade, né? Privada. Então, eu já sou profissional na área de mecânica, ferramentaria, usinagem, né? Então, eu sou referência nessa empresa, naquilo que eu faço. Só que eu, infelizmente, preciso me afastar, porque as dores tiram minha atenção, as dores e os tiques tiram a minha qualidade de fazer o serviço bem feito, e realmente preciso de auxílio do governo, tanto que o INSS não deferiu os meus pedidos do encosto, a gente fala assim, né, de afastamento, e eu entrei com 2 processos em cima do INSS, porque eu preciso ficar fora, né? Então, nós precisamos ter essa ajuda do governo, né? Então, para terminar, né, eu gostaria de agradecer ao senador, a todos da mesa, agradecer também ao senador Romário e a Mara Gabrieli pela oportunidade, a todos que estão aqui presentes, né, que tiraram seu tempo para nos escutar, né? E eu gostaria de lançar aqui somente uma pergunta: quantas pessoas com as mesmas características minhas, daqui da nossa amiga Regina, hoje não podem ir nem na padaria comprar pão, porque se sentem excluídas da sociedade? Eu falo em nome delas. Eu e a Regina, todos que estamos aqui, falamos em nome dessas pessoas. Então, eu preciso estar aqui como voz dessas pessoas. E, então, peço a Deus que realmente nos ilumine. Deus está aí iluminando todo mundo. Obrigado e tudo bom. Muito bem. Agradeço ao Alexandre Cardoso. Eu sempre digo, nada mais válido, mais importante do que as próprias pessoas, as suas famílias,
falarem sobre o que precisam, o que necessitam, o que é importante. É a autodefensoria, autoadvocacia, né? Eu acho que Alexandre disse é muito importante, com o apoio dos profissionais que atuam nessa área, né? Então, aí fica um círculo completo para que isto sensibilize os órgãos públicos, a sociedade, a comunidade sobre os desafios que vocês enfrentam, né? Muito bem. Eu passo em seguida a palavra para a Regina, né, que também já conheço, né, Regina Aparecida da Silva Amorim. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os portadores de Tourette que estão aqui presentes, aos familiares e amigos. Meu nome é Regina Aparecida da Silva Amorim, sou natural do Espírito Santo, tenho 48 anos, mas tem 44 anos que eu já resido em Brasília. Eu quero começar diferente. Eu quero relatar 3 situações que aconteceram na minha vida. Situações que me deixou assim, muito humilhada. Na época, eu tinha um namorado que morava em Salvador e eu estava indo passar umas férias de carnaval, em 2008. A minha viagem foi super tranquila para Salvador, mas, na volta, eu tive muito tique, muita colalia, coprolalia, porque tem uns 3, né? E gritava muito no aeroporto. Aí, nisso, eu cheguei a entrar até no avião e o piloto achou estranho, né? E pediu que a aeromoça fosse falar comigo para saber o que estava acontecendo. E eu falei que eu tinha uma síndrome, que eu era portadora da síndrome de Tourette, e estava tendo uma crise de ansiedade, não sabia porque aquelas palavras estavam vindo na minha boca. Eu gritava, socorro, o avião vai cair. Aí, imagina, você dentro do avião, em si, já fica nervoso, né? E uma pessoa desse jeito, gritando que o avião vai cair, aí todo mundo, gente, essa mulher ela está com problema, eu estou com medo, eu não quero mais embarcar nesse avião. Aí me tiraram da poltrona, me levaram para a cabine do piloto, e o piloto conversou comigo. Ele foi muito educado, perguntou o que eu tinha, por que era aquela síndrome, o que era. Eu fui explicar direitinho o que era, o que estava acontecendo, e ele falou que eu não ia embarcar naquele voo porque ia ter conexão. E eles iam me colocar no próximo voo, que ia vir direto para Brasília. Aí, quando eu saí da cabine, tinha uma médica dentro do avião. Ela pediu que ela me acompanhasse, que ela trocava de lugar comigo. O pai dela vinha no meu lugar e ia para o lugar dela. E eles não deixaram. Aí mentiram, dizendo que eu ia embarcar no próximo voo. E me levaram para uma sala e me deixaram 3 horas nessa sala. Aí, nisso, ligaram para o meu namorado. Aí ele foi me buscar e chegou lá. Ele percebeu que eu estava muito humilhada, de cabeça baixa, em cima da mala, né, chorando muito. Até me emociono. E eles falaram que eu não ia poder embarcar. Aí me tiraram de lá e mandaram embora. Estou muito nervosa. Aí, nisso, eu voltei para a casa dele e tentei várias viagens de volta, de madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e nada. E isso foi na Gol, na Webjet e na TAM. E nenhuma dessas empresas aéreas me aceitaram. Aí voltei procurei um médico, um especialista, um neurologista. Aí ele me fez uma consulta. Na época, foi muito cara essa consulta. Paguei, passou a medicação, tomei uma medicação bastante forte, que eu nem me lembro qual é essa medicação, eu sei que eu não podia tomar, e voltei de ônibus. O que eu ia gastar em 2 horas de voo, gastei 26 horas de ônibus. Então, eu vi uma viagem praticamente dopada, sem saber quem era eu, o que eu estava fazendo. Aí, meu namorado, na época, ele era fotógrafo, ele tinha compromisso, teve que pedir alguém que fotografasse para ele. E ele me acompanhou até Brasília. E eu vim praticamente sem saber de nada, né? Ele me acordava para comer, me dava água. E eu cheguei em Brasília, minha irmã já estava me esperando na rodoviária. Então, me levou para casa, eu não consegui tomar banho sozinha, tudo por ajuda. E, na época, eu trabalhava no Ministério das Comunicações, trabalhava com uma consultoria jurídica, uma advogada.
E eu relatei todo o que aconteceu, o acontecimento com ela, e ela pediu que eu protocolasse todo aquele documento que dava um processo ganho. E foi isso que eu fiz. Aí, de 2008, durou 9 anos, eu consegui ganhar. Ganhei na justiça. Eu briguei muito para ter meus direitos e consegui. Hoje, eu passei 5 anos sem conseguir entrar dentro do avião. Hoje, eu já quebrei o trauma, né? Superei meu trauma. Mas, se eu precisar hoje viajar, na hora que eu oriento lá no check-in da entrada, já é tudo passado, já sabe o que é a síndrome de Tourette. Alguns ainda não sabem, mas muitos já conhecem. E a segunda foi dentro do ônibus. Eu saindo do meu trabalho, eu peguei um ônibus na rodoviária aqui do Plano, de Brasília. Quem conhece a rodoviária sabe que lá não é um lugar agradável das 18 até as 20 horas. Nisso, eu comecei a ter crise de ansiedade de novo, porque a síndrome de Tourette ela se manifesta muito rápido. Você está bem, de repente, você começa a gritar e vem pensamentos na sua cabeça que você não sabe o porquê que vem. Só que, assim, pensamentos suicidas eu nunca tive, mas, assim, pensamentos em palavras esquisitas, xingar nomes feios, vou até citar os nomes, palavrões, nome de diabo, essas coisas, né, Satanás. Aí, quem me vê desse jeito, essa mulher é maluca, essa mulher é doida, ela tem algum problema espiritual, né, não é nem... E, nisso, eu entrei dentro do ônibus, aí sentei na frente, porque eu sempre gostei de sentar na frente. E já comecei a gritar outra vez, falando que ia ter um assalto dentro do ônibus, que eu estava passando muito mal, e gritando. E as pessoas começaram a ficar apavoradas. Aí o motorista perguntou se eu estava bem. Eu falei que não, que eu estava tendo crise de ansiedade. Aí uma moça levantou, perguntou se eu queria sentar no lugar dela, porque o ônibus estava muito cheio. Aí ela foi conversando comigo. Ao conversar, eu fui me distraindo e consegui chegar até a minha casa. Aí, quando eu desci do ônibus, me acabei, desabei, chorei muito, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu não tive coragem de atravessar a roleta, eu tive que descer pela frente, porque todo mundo me olhando, então eu me senti péssima. E eu pedi que o motorista abrisse a porta da frente para mim descer. Ele foi bem compreensível, abriu, eu desci, eu parei no primeiro lugar que eu encontrei, encostei, chorei bastante mesmo, para tirar tudo aquilo que estava dentro de mim. E fiquei 2 dias sem ir ao meu trabalho, com medo de andar de ônibus de novo, porque eu sempre tive medo de ônibus. Não por causa do ônibus, por causa das pessoas que você tem que enfrentar, por causa do preconceito, por causa da discriminação, que as pessoas não compreendem, não sabem o que é. Tem muitas que me verem e perguntam, moça, o que você tem? Você está bem? Aí eu vou explicar, eu tenho isso, eu tenho síndrome de Tourette, você conhece? Ah, eu já assisti um filme. Ah, bom, então aí eu começo a explicar para a pessoa. Aí muitas se comovem, eu vou divulgar, vou começar a escrever, divulgar para você. E a terceira situação foi no trabalho. Eu tinha feito um processo seletivo para trabalhar no Ministério. Eu não vou nem citar qual é o nome do Ministério. E eu passei nesses processos, foi praticamente o dia todinho de prova. Eu consegui passar na prova e eu ia começar logo 2 dias seguintes. Aí comecei a trabalhar e, em menos de 1h30, eu fui retirada 3 vezes da sala de trabalho. Ia passando de uma sala para outra. Por causa do barulho, eles falavam que estava atrapalhando, estava tirando a concentração, não tinha como trabalhar com pessoas que gritavam o tempo todo, que falavam coisas com coisas. Aí a moça que fez o contrato me chamou e falou que ia me levar para outro órgão. Aí chega no outro órgão, a mesma coisa aconteceu. Aí eu falei que eu não queria mais, que agora eu que não queria mais ficar lá, eu queria ir embora. Aí pedi, saí da sala e, mais uma vez, transtornada, sem saber o que se passava comigo. E gritava, chorava bastante, ansiosa, nervosa, que a síndrome, quanto mais ansiedade, mais nervosismo, mais ela vem, mais ela ataca, né? Então, quando você está num período mais tranquilo, mais assim, feliz, né? Você costuma ficar mais tranquilo, mas se você estiver passando por problemas, dificuldade, alguma coisa que está te atrapalhando, então a tendência é ficar pior, cada vez mais pior. E tudo começou aos meus 9 anos de idade, né? Eu comecei a ter muito tique, e na época eu não tinha ecolalia nem coprolalia, eu tinha muito tiques motores. Eu tinha necessidade de tocar nas coisas, de
se tivesse uma poça de água no chão, eu tinha que bater a mão naquela água. Eu imitava, na escola, eu tinha apelido de quaquá, de grilo falante, de maluca. Professores chegaram já a me tirar, porque eu gostava de sentar na frente, e me colocar no fundo da sala, porque disse que eu estava tirando a atenção das crianças e elas não iam conseguir aprender. E, nessa época, até de macaca, ela me chamou, essa professora. Então, para mim conseguir terminar o meu ensino fundamental foi bem difícil. Aí, quando chegou o ensino médio, outro sacrifício, eu não queria mais estudar, de tanto sofrimento que eu passava em sala de aula, eu não queria mais estudar. Até que um belo dia eu resolvi, eu falei, hoje eu vou estudar, eu vou enfrentar, porque se eu não enfrentar, o que eu vou ser da vida um dia? Aí me matriculei no SESI de Taguatinga, consegui terminar meu ensino médio, fui muito bem recebida pelos professores, como a Larissa falou, que para estudar um portador de Tourette, tem que fazer prova separada. Eu comecei assim, eu pedia para fazer prova na sala dos professores, porque eu sabia que ia atrapalhar o meu amigo e acabava atrapalhando a mim também, porque tirava a minha atenção, eu ficava tão nervosa que eu não conseguia me concentrar, preocupada com o outro, né? Aí eu ia para as outras salas, fazia prova, concurso, a mesma coisa, eu faço concurso separado. Tanto que, quando eles ligam para mim para saber por que eu quero sala reservada, acham que eu tenho alguma doença contagiante. Aí eu falo, não, eu tenho síndrome de Tourette. Aí tem que se explicar o que é síndrome de Tourette para eles, né? Para eles entenderem por que eu necessito da sala só para mim. E família, no começo dos meus 9 anos, assim, eu não tenho que culpar também os meus pais, nem minha família, porque eu venho de uma família do Espírito Santo, meus pais não tinham muita não sabiam praticamente ler, e eles vieram para Brasília para a gente estudar. Então, na época, imagine, no final da década de 79, se hoje a gente já sofre esse preconceito, né, essa discriminação, essa palavra feia, imagine na década de 79, o que sofria um portador da síndrome de Tourette. Então, eu não culpo meus pais, eu não culpo ninguém que esteve comigo, porque minha mãe foi uma guerreira, me ajudou demais, ela me acompanhou o tempo todo nos hospitais, até descobrir, mas quando vinha descobrir a síndrome de Tourette, eu já estava com 24 anos, que foi no Hospital das Clínicas, de São Paulo. Eu rodei essa Brasília toda, tanto dos hospitais particulares como os hospitais públicos. E uma clínica que tinha na Asa Norte, que se chamava Freubino. Essa clínica foi até uns parentes que pagaram para mim. Era fazer yoga, masoterapia, para dar uma relaxada. E, na época, eu conheci uma enfermeira no Agarram, que ela estava em estágio final de câncer. E ela pediu que minha mãe deixasse eu ir com ela para São Paulo, que ela ia marcar a consulta, e ainda ia conseguir a passagem pelo SUS, porque eu não tinha condições de comprar uma passagem aérea. E eu fui com ela até o Hospital das Clínicas. Quando, chegando lá, os médicos fizeram todos os exames e pediu que eu voltasse no hospital com 5 dias depois. Aí eu fui diagnosticada com a síndrome de Tourette. Então, era para ser o dia mais feliz, porque eu descobri o que eu tinha. Por que eu tinha aquelas manifestações que me deixavam triste, que eu me sentia, às vezes, assim, como se fosse um bichinho de outro planeta, né? Que ninguém tinha aquilo que eu tinha, era tudo diferente. Eu não gostei da resposta do médico, porque ele falou que eu não ia morrer por causa da síndrome de Tourette, mas eu ia morrer com ela. Para mim, o chão, parece que um buraco abriu no chão e eu fiquei dentro, sem saber o que fazer, chorava muito. Eu falei que eu não queria ficar daquele jeito, que eu não queria viver a minha fase toda até chegar à velhice daquele jeito, que eu tinha muita coisa para fazer na vida. E ele pediu que a enfermeira entrasse, fizesse uma medicação, que eu fiquei transtornada, e tivesse calma, que ele ia explicar direitinho. Então, querendo dizer para todos, em meu nome, em todo o nome dos meus amigos touréticos, que a luta não é pequena, é uma luta grande. Quem sofre com isso não somos só nós, somos as pessoas que estão do nosso lado, quem nos amam. E tenha força, que a gente vai vencer.
que se essa oportunidade que vocês deram para a gente, essa oportunidade maravilhosa de chegar até aqui, as portas vão se abrir sim, porque a gente confia muito nisso. Agradecer também todos os médicos que nos ajudaram bastante. Eu tive muitos médicos bons aqui em Brasília, Dr. Alan Nassi, que foi um neurologista do Hospital de Base, me acompanhou durante 15 anos, um psiquiatra, Dr. Danilo Costa, que me dá todas as minhas medicações, que é o Aristab, que ele custa muito caro, ele me dá, ele não me cobra nada. Eu dou até minhas medicações, eu faço doação. Quando as medicações não me servem mais, eu faço as doações. E tive psicólogas também, porque eu estava trabalhando, né? Então, a empresa estava passando por um momento muito difícil ano passado e mandaram muita gente embora e eu acabei indo junto. E, devido a esse período, eu fiz várias e várias entrevistas e até hoje não consegui nada, né? Mas eu não vou desistir porque a gente está aqui para lutar, né? E agradeço a todos vocês e posso falar só mais uma coisinha? De uma conquista. Para vocês aqui, é uma coisa bem simples, a conquista que eu vou falar. Mas eu estive num cinema, consegui assistir um filme de 3 horas de duração, sem gritar, sem que ninguém mandasse eu sair da sala, sem ninguém falar comigo. Para mim, foi uma grande superação, porque eu assisti um filme de 3 horas de duração. Então, para mim, foi uma das maiores realizações que eu já tive. Que eu queria assistir o filme, e com medo, mas eu encarei e consegui assistir. E quero agradecer também a todos aqui presentes por ter vindo de longe, que vieram de São Paulo, a minha família, meus amigos e ao senhor presidente. Agradeço, Regina, também, né? Vamos trabalhar juntos agora, né? Para ver como encaminhar os assuntos, né? Eu só quero destacar que a gente recebeu vários depoimentos aqui da Quizia, mãe do Davi Chaves, 9 anos, 10 anos, da Quioma Cardoso, né, que também tem, é da Edilene, lá do Ceará, né, que tem um filho com 8 anos de idade, a Ilane Siviero, que é mãe do Maurício, também, né, depoimentos importantes do Bruno, que também está com 34 anos, um depoimento importante, assim como foram os depoimentos do Alexandre e da Regina. Eu acho que tudo isso vai nos ajudar a pensar sobre o assunto, né? E vocês juntos, né? Quer dizer, construir em conjunto. Eu passo a palavra agora para Jaqueline Silva Misael, que é do Ministério da Saúde, né? Do Departamento de Atenção Especializada. Eu já antecipo, né, Jaqueline, que depois da audiência, nos próximos dias, a gente pode se encontrar com calma, olhar o que foi projetado, o que foi escrito, né? E conversarmos aí com o apoio da Ivanilde, que está aqui, do Aires também, dos demais senadores dessas subcomissões, né? Para a gente pensar assim no caminho a ser percorrido, né? Tá bem? Então, Jaqueline, você está com a palavra, né? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Senador Flávio, muito obrigada pela oportunidade, agradeço o convite. Em nome do ministro, em nome do nosso secretário, diretor, que não puderam estar presentes, mas fizeram questão que o Ministério da Saúde estivesse aqui nessa mesa. Eu já participei de várias outras audiências e eu sempre digo que é uma oportunidade para nós do Ministério da Saúde poder discutir temas de tamanha relevância, conhecer os problemas que os pacientes enfrentam, escutá-los, entender o dia a dia, o sofrimento que as famílias passam, né? Então, para nós, é uma oportunidade imensa. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu me chamo Jaqueline, eu sou servidora, trabalho numa coordenação que se chama Coordenação Geral de Atenção Especializada. É uma coordenação que ela é responsável por diversas políticas públicas de cardiologia, oncologia, traumato-ortopedia, doenças raras, enfim, tantas outras especialidades, né, que estão presentes no meio da saúde.
E o nosso Sistema Único de Saúde, ele é permeado por diversas políticas públicas. E é um sistema muito complexo e um dos maiores do mundo. E dentro do nosso sistema, nós temos ações desde uma vacinação até procedimentos muito complexos, como, por exemplo, transplantes, cirurgias cardíacas e assim sucessivamente. Todos esses procedimentos que são realizados, eles são realizados por uma equipe multidisciplinar. Isso é, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, enfim, diversos profissionais de saúde que, de maneira conjunta, visam trabalhar para garantir o melhor atendimento para aquela população. Uma das coisas que eu mais escutei aqui, dentre todas as pessoas que puderam falar um pouquinho sobre o tema, tanto os pacientes quanto os especialistas, foi o desconhecimento a respeito da doença na sociedade de uma forma geral, né? E isso não acontece apenas com essa síndrome. Acontece também com outras doenças, com outras síndromes, outras situações pelas quais os pacientes são acometidos. E isso é muito comum porque os profissionais, eles lidam de uma forma geral com as doenças que são mais corriqueiras, né? Cabe a nós, né, ao setor público e também empresas, organizações sociais, empresas privadas, tentar desmistificar isso e passar um conhecimento para a população a respeito das diversas doenças, né? Proporcionar o conhecimento para a população. Então, eu ia justamente propor isso, senador. Me coloco à disposição, coloco à disposição a nossa coordenação geral, para que a gente possa pensar na melhor forma de atender os pleitos, né, relacionados à síndrome de Tourette, que foram expostos hoje aqui. Eu fiz a anotação de uma forma geral dos pleitos e coloco a nossa coordenação à disposição e digo que a luta é uma luta conjunta, tá? Eu e meus colegas de trabalho, não só da minha coordenação, mas do Ministério da Saúde como um todo, falo especificamente da saúde, que é o órgão que eu trabalho, mas nós trabalhamos diariamente com compromisso de levar as ações necessárias, os tratamentos necessários, o acompanhamento necessário e em tempo oportuno para as famílias e para os seus familiares, para as pessoas que sofrem de determinada doença e para os seus familiares, para que essa peregrinação, esse estigma que essas pessoas sofrem, isso seja, de uma certa forma, minimizado na sociedade como um todo. Então, mais uma vez, obrigado. E eu acho que obrigada, e a gente pode evoluir nessa agenda conjunta para poder pensar nas melhores formas de atender. Obrigado, senador. Obrigada a todos. Muito bem. Agradeço a Jaqueline, né, que também representa aqui nesta audiência o Ministério da Saúde. E dizer que eu sempre falo em conjunto, né? Porque nós deveríamos, eu penso, junto com a doutora Ana Gabriela, junto com a Aníbal, junto com os portadores, sem dúvida alguma, né, também, termos uma espécie de cronograma, né, de atividades, Larissa, né? Um cronograma, quer dizer, olharmos o que foi apresentado nessa audiência pública. Algumas coisas são mais imediatas. A apresentação de um projeto de lei para termos o Dia Nacional ou a Semana Nacional. Isso é feito de imediato, né? Então, isso não teria problema. O acesso a questões como o acesso a questões de, por exemplo, estar incluído lá na definição. Então, a gente pode já estudar e ver o que é necessário. O acesso a medicamentos. Isso nós temos que, até a doutora Ana Gabriela, né, pode nos ajudar, até para dizer, olha,
para a gente ir lá, né, Jaqueline, com o setor de tecnologia, eu acho que é também, né, alta, e também, enfim, para, né, para vermos a questão dos medicamentos, né, para ver, por exemplo, a questão do ORAP, que foi interrompido, mas a partir de uma orientação da doutora Ana Gabriela, né, assim, para vermos, né, eu acho que foi bastante levantada a questão da falta de conhecimento, que leva a dificuldades na área da educação. Então, como que a área da educação, que não está aqui presente hoje, também pelo fato de a gente não ter lembrado de convidá-la, mas, de qualquer forma, na sequência, tem que ser convidada a participar desses encaminhamentos, por causa das crianças, adolescentes, adultos, a área do trabalho, que foi mencionada, né, pelo Alexandre, eu chamei Alexandre, né, mas é Alexandre, né, também pode ser, mas fazemos um cronograma, né, os objetivos principais, datas e tudo, para dizer que valeu a pena, porque senão a gente discute uma coisa sobre medicamentos, por exemplo, e os portadores e as famílias podem dizer, mas quando que isso vai ser resolvido? Será que vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos? Né? Então, ter lá o que é necessário, discutir com a saúde para ver, né, se a saúde concorda ou não concorda, ou, enfim, chegarmos a um denominador comum e estabelecermos uma data para isso, né, para que haja tranquilidade, né, a pessoa seja bem atendida. Me surpreendi positivamente em relação aos casos mais refratários, que a cannabis, os medicamentos decorrentes da cannabis, vem tendo um efeito bastante positivo, porque acabamos de apresentar um projeto sobre produção, né, pesquisa, prescrição, acompanhamento da cannabis no Brasil, né? Então, o projeto de lei está em tramitação também, para tornar o tratamento, entre outras coisas, mais acessível, menos burocrático, né, mais barato, inclusive, né, às vezes diminui em 3, 4, 5 vezes o custo atual, e que sirva também como elemento de pesquisa, né, para as instituições nossas aí de ensino superior. Enfim, vamos pensar juntos, né? É por isso que eu digo, a Larissa, o Alexandre, a Jaqueline, o Aníbal, né, a Ana Gabriela, nós nos sentamos aqui, pelos meios de comunicação, a gente vai, né, talvez a Ana Gabriela tenha que, na sequência, a gente falar um pouco mais, porque, afinal, essa área de medicamentos é bem específica também, com toda a experiência que você já tem nessa área. E os outros, inclusive, que a Regina levantou aqui de Brasília mesmo, também podem ajudar, né? Estaria bem assim? Vocês acham que foi bem? Se alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Porque nós temos uma dificuldade de horário, que lá às 4 horas começa a sessão do plenário, né, no Senado Federal. E, então, alguém gostaria de complementar? Está livre para, caso alguém queira falar. Ana Gabriela, com a palavra. Eu agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouco. Eu tenho participado também da luta a favor da cannabis medicinal, porque eu tenho já uma experiência de 4 anos de tratamento em várias patologias. Tenho um caso de reversão de paralisia supranuclear progressiva, que é uma doença que não tem tratamento. Tenho vários pacientes com demência de Alzheimer, demência frontotemporal, que já tinham perdido a habilidade da fala, da deglutição, e estão voltando a falar e a deglutir. Então, assim, as doenças neurodegenerativas, elas têm uma resposta fantástica à cannabis medicinal. E ao canabidiol puro, não. Tem que ser a cannabis completa, com THC, né, com todos os outros componentes. Então, eu acho que é muito importante que a casa escute as pessoas que trabalham com essas patologias e esses produtos,
para tentar desmistificar um pouco, né, do que se trata a cannabis, que se faz muito auê, se fala muito mal, né, como se fosse só malefício, mas não, né, é uma planta que tem propriedades muito interessantes, é muito segura, né, e embora tenha, claro, efeitos colaterais, até a água em excesso tem efeito colateral, a gente está administrando para nossas crianças e adolescentes medicações que também têm muitos efeitos colaterais, né? Como a Ritalina, os antipsicóticos, né? E isso ninguém questiona, né? Já está no hábito, né? Se prescreve sem problema, sem ponderação, mas quando se fala em cannabis, todo mundo fica apavorado. Então, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui para poder falar da cannabis, eu vou ficar muito grata. Obrigada. Ok, Alexandre. Só mais um recadinho para o Ministério da Educação. Existem bastante professores e médicos sendo formados, aonde que não tem no currículo do curso uma ênfase mais profunda em cima do tema. Eu sei de alunos de medicina que eu conheço que tem apenas 2 palestras durante todo o curso. Então, é preciso realmente fazer um trabalho na educação da saúde que realmente inclua esse tema com mais propriedade no curso de pedagogia, medicina, psicologia e mais, né? Então, fazer um conjunto total desse tema na saúde, educação e em tudo, né? Então, beleza, até mais. Tudo bem. Ok. O Aníbal. Bom, falando de forma reduzida, eu gostaria também de solicitar o empenho do governo federal no sentido de desenvolver políticas públicas para o atendimento desse tipo de portador de síndrome de Tourette. Nós precisamos que as universidades se envolvam nos estudos, nas pesquisas, na criação de ambulatórios. Nós precisamos muito de identificar quantas pessoas com síndrome de Tourette nós possuímos no Brasil, existem no Brasil. Precisamos que o Ministério da Saúde dê início ao desenvolvimento de um sistema para receber notificações de casos, tanto pelos médicos como pelos postos de atendimento de saúde familiar, as UPAs, as escolas. Todas as pessoas possam informar ao Estado a situação de pessoas, de crianças e adolescentes e adultos que têm a síndrome de Tourette, seja confirmada ou suspeita, mas nós precisamos que o Estado passe a agir proativamente em relação à síndrome de Tourette, porque já está muito atrasado, nós estamos muito defasados, muito negligenciados, e nós precisamos de recuperar um tempo e precisamos de investir nas universidades federais para nos ajudar com esses estudos epidemiológicos e de pesquisa científica, de tratamento e de controle e de atendimento nos ambulatórios. Normalmente, as universidades têm convênios com as prefeituras municipais e elas podem usar os recursos dos municípios para atendimento, no caso, os postos de saúde e as escolas. Muito obrigado. Muito bem. Eu posso só falar uma última coisinha? A gente Sim, lá na STOP Larissa. tem um banco de dados das pessoas com Tourette. A gente tem todo o registro deles. Só que a gente não tem condições de abranger o Brasil inteiro, até porque essas pessoas não conseguem chegar até nós. A nossa sede é São Paulo. Então, a gente acolhe São Paulo e proximidades. 1 hora de São Paulo, as pessoas vêm. O Alexandre chegou até a gente. Então, a gente tem até um banco de dados. Mas, para a gente ampliar isso, nós precisaríamos de ajuda também. Também. Eu quero destacar a presença da presidente da Subcomissão Permanente de Doenças Raras, a nossa senadora por São Paulo, Mara Gabrilli, dizer a Mara que as pessoas aqui presentes, representando o Ministério da Saúde, uma associação nacional desta área, os portadores da síndrome de Tourette, também aqui da Comissão de Pessoas com a Síndrome, e a doutora Ana Gabriela, que é médica, né, expuseram seus pontos de vista, destacaram alguns fatos importantes, como ter um dia nacional, uma semana nacional de sensibilização, o acesso a tratamentos, diagnóstico. A Jaqueline, do Ministério da Saúde, né, ela destacou muito bem
uma fala recorrente no sentido de se difundir o que seja síndrome, tratamentos, identificação, falta de conhecimento, né, sobre isto. E nós, inclusive, propusemos a Jaqueline, e vamos chamar também o Ministério da Educação, porque foi falado muitas dificuldades que crianças e adolescentes encontram, né, em termos do processo educacional, por causa dos tickets, né, dos comportamentos, das falas, né, atrapalhando, né, de acordo com o conceito, né, que se tem pela falta de conhecimento. Né? Então, fazer um trabalho integrado, colocarmos no papel uma agenda com cronograma, né, e que a gente possa ir acompanhando como associação, pessoas, profissionais. E, de maneira muito interessante, a doutora Ana Gabriela colocou de maneira clara os efeitos bastante positivos, não só nesta área, mas em outras, na área da doença mental, né, do uso da cannabis medicinal, né? Então, isso é importante. Mas eu gostaria de... Você deveria estar aqui, na verdade, não? Mas se pudesse também dar uma mensagem aí para o pessoal, né? Então, Mara Gabrilli. Uhum. Bom, queria cumprimentá-los, parabenizar o senhor, senador, e cumprimentar a todos que eu estava, né, Deusilene estava me alimentando com informação. Desculpa eu não ter conseguido chegar antes. Mas, curiosamente, sabe que, assim, muito antes de eu pensar em entrar para a política, veio parar na minha mão um livro do Oliver Sacks. Eu não lembro se era o Antropólogo em Marte ou O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. E acho que o próprio Oliver Sacks tinha síndrome de Tourette. Olha, eu ouvi falar que ele tinha, inclusive... Ele foi visto num hotel em São Paulo, que eu lembro que, na época, eu fiquei muito curiosa. E, olha, senador, eu não conhecia síndrome nenhuma, praticamente, porque eu não trabalhava nessa área. Mas eu lembro que, assim, que chamou tanta atenção. Então, assim, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui e, né, de saber que tem todo um movimento e mais feliz ainda de saber que existem caminhos, né, pela cannabis medicinal. E, poxa, como a gente tem encontrado muitos, até aproveito, senador, que eu já vi que o senhor protocolou esse projeto 4776 de 2019, e eu me coloco, inclusive, à disposição, se precisar de relatora, porque eu sou usuária de cannabis medicinal, né? Então, assim, quero contribuir muito nessa área, né? Que eu acho que a gente está com um movimento, o próprio Ministério está com, né, um movimento, o mundo está com um movimento importante nessa área. Então, quanto mais, muito oportuno seu projeto de lei, né? Então, assim, contem comigo naquilo que eu puder. E, assim, eu sei o quanto uma doença rara impacta a família inteira, né? Não só aquela pessoa que tem a doença rara. E, além de todo o impacto na família, que a gente sabe que o primeiro passo é a saúde, mas tem todo o trabalho que a gente busca fazer, e o próprio senador, como presidente da subcomissão da pessoa com deficiência aqui da CAS, que a gente tem que trabalhar todo o entorno. Tem que trabalhar acessibilidade, tem que trabalhar calçada, tem que trabalhar educação, tem que trabalhar outras dimensões da vida das pessoas, porque... embora possa ter a síndrome que for, todos nós temos que viver apesar de, e com qualidade, né? Então, a gente tem que ter esse olhar do todo, né? Em tudo que diz respeito. E aqui, eu acho que, no caso, saúde e educação são muito importantes. E está aqui. Reassumo aqui meu compromisso com os brasileiros que, tendo alguma síndrome ou não, mas aqueles que, né, se encontram em caminhos muito mais vulneráveis, porque, né, quando a gente não tem uma cura específica de determinadas questões, a gente tem que ir na busca, né? E, então, contem com o meu trabalho aqui, da minha equipe, para a gente ir construindo política juntos. Não esquece de mim, senador.
Não, e lembrando que esta audiência pública está sendo realizada aqui na Comissão de Assuntos Sociais, CAS. O senador Romário é o presidente da CAS, através das 2 subcomissões permanentes, né? Subcomissão permanente de doenças raras, que é presidida pela senadora Mara Gabrilli, e a subcomissão permanente das pessoas com deficiência, que é presidida por mim. Então, quando a gente fala nessa agenda e no cronograma, que se conte com o apoio das 2 subcomissões permanentes e da própria comissão e dos senadores. Eu acho que é um tema assim que sensibiliza a todo mundo, né? Independente de comissão, inclusive. Estamos em 3 subcomissões dentro da CAS, que ele é presidente, né? Então ele que está por trás de todas essas, e a terceira é a subcomissão permanente também do idoso, que também está ligada à CAS. Então, todos nós aqui, soldados, trabalhando. Muito bem. Então, eu agradeço bastante a vocês, né? Regina, Ana Gabriela, Aníbal, Alexandre, agora estou acertando o nome, né, Alexandre? Antes chamava de Alexandre, Larissa e Jaqueline. Agradeço todos e todas que estão aqui presentes. Senadora Mara Gabrilli, que bom, né? E tem outros que estão, mas estão em outras comissões também. Mas todos que estão participando aqui com a gente, que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação do Senado. E vamos em frente, né? Porque a gente tem que transformar a vontade, o desejo em ações, né? Porque a gente temos que ser pessoas de fé, que acreditamos, e de obras, porque a fé sem obras é morta em si mesma, né? Então, temos que acreditar, ter fé no sentido de acreditar, vamos fazer e vamos trabalhar. O povo costuma dizer que o inferno está cheio de gente de boas intenções, não é verdade? Que não transforma as boas intenções, e nós não queremos ir para o inferno, né, Alexandre? Então, vamos trabalhar aí para mudarmos a realidade junto com todo mundo. Então, agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar. Quer falar alguma coisa? Não? Se quiser, pode falar também. Não? Quer falar? Não. Mas pode falar. Não? Não, só uma alô. Diga, acabou a reunião, então. Diga, acabou a reunião. Acabou a reunião. Pronto. Então, obrigado.